Boa tarde, caríssimos irmãos. Eu vim aqui hoje, já que nós estamos nessa semana, comemoramos agora no domingo a Páscoa, e eu queria falar um pouco sobre a Páscoa. Bom, em primeiro lugar, Páscoa mesmo, a gente não comemora, né? Porque a Páscoa não é um dia cristão. A Páscoa é um dia judaico, que significa passagem. Então eles comemoravam a passagem do Egito para a terra de Canaã, que eles encontraram. Em segundo lugar, não há como falar de Páscoa sem falar de Carnaval ou de Pentecostes. Veja, o Carnaval em si, o que a gente sabe é que era uma festa pagã, tá? Isso, e que Carnaval, segundo a corrente mais, talvez que melhor exprima o que é realmente o Carnaval, é a festa de a carne nada vale. Isso no paganismo. Os judeus assumiram isso como sendo a festa da saída do Egito. Então, o que é que acontece aqui? Eles saem do Egito, fazem uma festa muito grande, andam por 40 anos até chegar à terra de Canaã. E aí nós temos 40 dias, que é o espaço entre o dia de Carnaval e o dia de Páscoa, que significam, esses 40 dias têm como significado os 40 anos que eles percorreram o deserto. E então até que chega o dia em que fazem a festa da passagem, do fim da passagem. Para nós cristãos, a Quaresma, esse mesmo espaço de 40 dias entre o Carnaval e a ressurreição de Cristo, que é no domingo, significam os 40 dias que Jesus viveu entre nós depois da ressurreição. E então nós não comemoramos Páscoa, nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Tá? Depois nós temos 50 dias até o dia de Pentecostes, que para os judeus, esses 50 dias, eles são a festa da colheita. Isto vamos ver, os judeus eles saem do Egito, andam 40 anos pelo deserto. Claro que eles não podiam fazer isso numa caminhada em 40 anos. Mesmo porque não havia supermercados nem restaurantes de beira de estrada para eles poderem se alimentar, né? Então, o que é que eles fazem? Eles vêm margeando o rio Nilo e eles param, na época da semeadura, eles param, eles semeiam e depois esperam a colheita. Quando eles fazem essa colheita, eles transformam os grãos que colheram em farinha e fazem os pães, os tais pães ázimos, né? Os pães azedos, esse pão sírio que a gente conhece, esse pão chato, sem fermento, que era um pão até amargo. Aí é instituído também o dízimo, aqueles 10% que está na lei mosaica. Era para quê? Para que as pessoas que haviam colhido e que tinham tido boa colheita reservassem num silo comum 10% de tudo aquilo que tinham colhido. Para que, se numa próxima colheita, a colheita fosse fraca, né, por vários motivos, não havia agrotóxicos, não havia defensivos, não havia fertilizantes, não havia nada, então as plantações elas estavam muito sujeitas a pragas, né? Embora eles tivessem algumas técnicas, que era defumar, por exemplo, fazer fumaça, né, no meio das plantações para espantar algum tipo de praga, mas não era, claro que não era muito eficiente.
Então, ou poderia haver chuvas torrenciais, já que eles vinham margeando, ou inundação, vinham margeando o rio Nilo, ou poderia haver pragas. Então, eles reservavam 10% de tudo, e se houvesse um ano que eles tivessem uma colheita fraca, então eles tinham ali com que viver. Depois que eles se assentaram na terra de Canaã, o templo continuou a recolher esse dízimo, né, ou essa 10ª parte de tudo aquilo que era produzido. Bom, eles colhiam 10%, que era o dízimo, né? Aqui está quase 40% e o pessoal ainda não está satisfeito. Mas esse dinheiro era para sustentar as viúvas, né? Aquelas mulheres que haviam perdido os maridos, tinham filhos para criar e que não tinham sustento, era o templo que os sustentava. Não era para sustentar dirigente, pastor, alguma coisa, não era para o povo. Tá? E aí, então, eles fazem, no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, eles fazem a festa da colheita, né? da abundância da colheita, que era, na realidade, um tributo a Deus. Então, o sentido, ao longo do tempo, claro que foi tudo deturpado, e nós, enquanto cristãos, ou para nós, enquanto cristãos, nós temos um significado um pouco diferente daquilo que se julga. E veja há quanto tempo isso aconteceu. Esses dias eu vi um padre, e, sabe, eu achei assim muito estranho, porque acho que é falta de conhecimento de história ou que não quer conhecer. Dizia ele que a única religião verdadeira que existe, que é aquela que se apossou do Cristo, que o Cristo fundou, que é o catolicismo. Balela. O catolicismo ele foi criado da junção da filosofia cristã com o paganismo que já existia. Isto porque Constantino, lá no ano 300, quando ele se converte ao cristianismo por influência da mãe, ele não podia, de uma hora para outra, dizer assim, olha, vocês vão deixar de praticar o paganismo, né? É a mesma coisa que chegar hoje para pessoas que praticam Umbanda, Candomblé, ou até o protestantismo, qualquer religião. A partir de hoje, vocês não praticam mais isso aqui, porque isso é mentira, a partir de hoje a verdade é outra. Nós voltaríamos ao tempo dos judeus, né, em que eles eram obrigados a converter-se para não perderem as posses que tinham, né? Então eles tinham que se batizar. Mas no fundo eles continuavam judeus, por dentro eles continuavam judeus, essa é a verdade. Então Constantino não poderia pura e simplesmente dizer, olha, o paganismo deixa de existir, a partir de hoje é o cristianismo. O que é que ele faz? Ele junta, né, faz uma mistura daquilo que é pagão, daí todas essas festas, né, e daquilo que é cristão. Mas, por outro lado, o grande interesse dele era unir o paganismo e o cristianismo, porque o cristianismo ele estava escondido e, portanto, ele fugia do controle do Estado, e ele queria, na realidade, ao juntar, controlar a própria religião, né? Como acontecia na época de Jesus. Quem determinava, ou quais eram as leis? As leis eram determinadas ou eram vigiadas pelo Caifás, pelo sumo sacerdote, pelo conselho de sacerdotes. Quem na verdade condena Jesus? Caifás e o sumo sacerdote. Porque os romanos, eles iam para um lugar determinado, ocupavam esse lugar, eles deixavam que a cultura daquele povo continuasse, porque senão eles tinham guerra constante. Então a cultura continuava. Veja, quando Jesus é preso, né, antes de ser condenado, o Pilatos lava as mãos. E quando ele lava as mãos, ele diz o seguinte: desse sangue eu lavo as minhas mãos, porque não vejo nesse homem erro algum que possa levá-lo à morte. Aí o sumo sacerdote é que diz, não, senhor, ele infringiu a nossa lei porque ele diz que é filho de Deus. Ora,
filhos de Deus todos nós somos. O sumo sacerdote deveria saber isso. Mas o sumo sacerdote, o grande problema dele era a inveja, porque via que os seguidores de Jesus, eles estavam aumentando, Jesus operava milagres, havia muita gente a segui-lo e eles perderiam o poder que tinham, que era, no fundo, não era apenas um poder religioso, mas era um poder religioso e político junto. Era isso que eles não podiam deixar de lado, porque o grande problema sempre tem sido exatamente o controle através do poder que o homem adquire ao longo do tempo e não quer deixá-lo. Tanto é que Pilatos, quando vê que ele não tem erro nenhum, manda Jesus até Herodes, né? E diz: Herodes, vê aí se esse homem tem algum erro que eu possa condená-lo à morte. E Herodes devolve o Jesus e diz: olha, eu não vejo nele erro algum que possa levá-lo à morte. Então, enfim. Aí diz então o sacerdote, o sumo sacerdote: não, mas ele diz que é o rei dos judeus. E é quando então Pilatos manda escrever na cruz, né? Manda colocar aquela plaquinha, INRI, Jesus Nazareno, rei dos judeus, né? E o sumo sacerdote reclama, falou: como rei dos judeus? Ele não é rei dos judeus, ele diz que é rei dos judeus. É quando o Pilatos diz o seguinte: olha, eu mandei escrever, está escrito e acabou. E é com aquela inscrição que Jesus é colocado naquela cruz. Tá? Então, aquele período é um período muito difícil, tenebroso até. Temos, por exemplo, a questão de Judas, e isso é uma das coisas que também me intriga bastante ainda hoje, né? Em que a gente vê gente malhando Judas. Nós estamos voltando à época da Inquisição, na caça às bruxas, né? Estamos no século XXI. Primeiro porque, e o pior é que isso quem faz são os próprios cristãos e incentivados pela própria igreja, né? É a própria igreja que incentiva a malhação do Judas. Tinha até uma coisa aí na Sexta-feira Santa, né? Em que a igreja incentivava a malhação do Judas. E isso, por exemplo, aí eu digo, nós voltamos à Idade Média, né? Porque quando Jesus prega apenas o amor entre as pessoas, e sabia quem era Judas, tanto que ele fica entre nós 40 dias, e que eu falei há pouco, esses 40 dias estão representados entre o Carnaval e a Páscoa, que é a Quaresma, e fica... E quando ele vai embora, né, ele está com os discípulos e diz: olha, eu vou partir, vou para junto de meu Pai, mas antes vou buscar aquele a quem tanto amo. E eles entenderam que Jesus falava acerca de Judas. Bom, quando nós comemoramos a ressurreição de Jesus, algumas doutrinas que não acreditam na ressurreição ou que não acreditam numa vida possível depois da morte, né? Nossos irmãos evangélicos acreditam que as pessoas morrem, ficam mortas até o dia do juízo final, quando se levantarão dos mortos, né? Tanto na física quanto na química, isso não acontece. As pessoas dizem: mas física e química, isso não é de Deus, é de Deus. As leis, todas elas, as leis da natureza, são as leis de Deus. Mas quando nós temos a ressurreição, eu acho que é apenas para Jesus mostrar que a vida do outro lado acontece, que existe. E quando ele diz: mas isso é Jesus. Jesus veio ao mundo como homem e viveu e sofreu como homem, né? Porque não poderia ser de outra forma. Já me disseram, por exemplo, que Jesus teria um corpo fluídico.
não tem sentido. Primeiro porque ele nasce de Maria, né? Ele é gerado no ventre de Maria. Então ele é carne. E como carne, aliás, em João, exatamente no primeiro capítulo, no primeiro versículo, está lá. E o verbo se fez carne. Então, ele veio porque é um espírito muito evoluído, não precisaria reencarnar, mas ele reencarnou, ele se fez carne e padeceu todas as agruras do mundo, às quais nós também estamos sujeitos. A gente diz, claro que eu não quero ser pregado numa cruz, mas veja quantas pessoas foram queimadas em fogueiras, né, na Idade Média, ou quantas pessoas foram pregadas em cruzes lá no princípio dos tempos, há 2000 anos, porque era a forma como se condenava alguém à morte, né? Então, o camarada errou, cometeu um crime, ele vai para a cruz. Infelizmente é assim. Então, Jesus, quando escolheu os seus discípulos, primeiro ele conhecia cada um deles, sabia exatamente quem eram e aquilo que poderiam dar. E sabia também que Judas era o que era. Ora, Judas, eu tenho para mim, por aquilo que tenho lido, não é que Judas fosse mau ou que fosse um ladrão, como ele está colocado, não. Né? Eu já vi filmes, etc., colocam Judas como um verdadeiro ladrão. Alguém que erra, alguém que está sempre nas sombras. Não vejo Judas dessa forma. Judas era alguém que era muito inteligente, mas que acima de tudo ele esperava uma revolução, tal qual o próprio Barrabás, né? Quando dizem o Barrabás era ladrão, Barrabás realmente roubava, né? Mas ele era o tipo de um Robin Hood. Ele roubava de uns para dar para aqueles que precisavam. E ele queria fazer uma revolução para expulsar os romanos da terra que era deles. E o próprio Judas esperava essa revolução, porque estava escrito que o Messias viria para salvar o homem do jugo dos opressores. Quem eram os opressores na época? Eram os romanos. Quando Judas aceita se corromper por 30 moedas, ao que parece o que ele esperava era que as pessoas se aglomerassem no lugar onde ele estava preso, alguma coisa, e que pedissem a sua soltura, né? Ele foi, na realidade, ele foi alguém que pensou alguma coisa e que aquilo se colocaria em prática da forma exata que ele tinha imaginado. Mas não foi assim, as pessoas não foram lá pedir a soltura do Cristo, pelo contrário, quando ele estava sendo crucificado, ou quando ele estava na cruz, as pessoas estavam lá e estavam jogando pedra, aqueles mesmo que muitas das vezes o seguiram. Tanto que quando ele vê a besteira que faz, ele vai lá e vai devolver o dinheiro que tinha recebido. Quando o sacerdote, não, senhora, você recebeu o dinheiro, vai embora com esse dinheiro. Por quê? Porque era um dinheiro sujo. Ele sai e joga as moedas no pátio do templo. Esse dinheiro é recolhido e depois é comprado um terreno onde vem a ser um cemitério, porque o dinheiro era sujo de sangue, de traição, e não dava para ninguém queria fazer nada com esse dinheiro. Então comprou um terreno para fazer um cemitério. Mas Jesus, porque sabia exatamente quem eram os seus discípulos, ele chega para os discípulos e diz, vou buscar aquele a quem tanto amo. Ele perdoa. Não havia outra coisa a fazer. Imagina Jesus imediatamente sabe aquilo que aconteceu com Judas. Judas, de remorso, vai se suicidar, mas mesmo assim Jesus, antes de partir, vai lá, pega-o e vai embora. Temos um livro aí que se chama Vida e Atos dos Apóstolos. E no final do livro, acho que na última página, há uma carta que Judas envia. Acho que é 1912 que
que é a data dessa mensagem, e Judas dita uma carta e fala sobre toda a sua dor, todo o seu sofrimento e a forma como resgatou o seu débito através dos tempos, né? Ele reencarnou várias vezes e resgatou o seu débito, o próprio suicídio que tinha cometido e etc. Então não nos iludamos. É um período que a gente tem que comemorar, não digo nem festejar, mas é um período para ser comemorado, porque não há mais ninguém neste mundo que tenha provocado mudanças tão substanciais na vida da humanidade quanto Jesus provocou. Quer dizer, a gente olhando Jesus não à luz da religião, mas à luz da sociologia, a gente pode ver que as mudanças que ele operou em nós foram extremamente grandiosas, sem nunca ter escrito uma única palavra. Aquilo que ele disse, ele continua aí, é ainda hoje o maior best-seller do mundo, né, que é a Bíblia, e até o Novo Testamento, que é a palavra de Jesus, continua aí e continua a operar essas transformações. Claro que a gente vê isso, eu até, às vezes, quando as pessoas dizem a minha religião, eu digo que eu não tenho religião. Aliás, ninguém tem religião, porque religião é o último passo para quando a gente se depara com Deus, que é a compreensão exata do todo das leis de Deus, que no fundo elas implicam apenas num único sentimento, que é o amor a tudo aquilo que nos cerca. A própria palavra, dentro da sua interpretação, que é uma palavra composta que vem do latim, que é religião, ou religare a Deus, né? E quer dizer, então ele é o último ponto. O que nós temos são círculos de estudo religioso que nos levam a uma transformação determinada com a qual nós podemos chegar mais depressa ao nosso objetivo. Então Jesus vem de uma forma humana, humilde, simples e pacífica, apenas para nos ensinar aquilo que é certo e aquilo que é errado. E já que estamos falando sobre o que é certo e o que é errado, e agora rapidinho, porque estamos no fim do vídeo, aí nós temos a questão do Cordeiro de Deus, que redime os pecados do mundo, através do seu sangue. Isso é uma simbologia, porque na época as pessoas cometiam pecados durante o ano, e no final do ano, aí mais, porque vinha do paganismo, né? Levavam um cordeiro, né? Uma ovelha novinha, pequenininha, até o templo. Ali o cordeiro era morto e sangrado. Esse sangue redimia os pecados, porque era através, quando a gente olhava para o sofrimento do cordeiro, a gente entendia o quanto nós tínhamos feito os outros sofrerem. Então, aquele sangue, aquela dor, aquele sofrimento do cordeiro, era para a gente repensar, para a gente pensar sobre a vida, sobre tudo quanto nós tínhamos feito durante o ano. Quando Jesus vem, essa prática é abolida, não se mata mais o cordeiro, não se leva mais o cordeiro até o templo, porque vem o Cordeiro de Deus e através do sangue, né, que ele derrama, ele redime os pecados do mundo. Mas é preciso entendê-lo, é preciso olhar para ele e entender a sua proposta de vida, né, a proposta que ele tinha para cada um de nós, que está inserida dentro do perdão, da humildade, da resignação e, sobretudo, através do amor. E esse é o último dos mandamentos, amar o próximo como a nós mesmos. E a Deus, através da compreensão que sai dentro de nós, sobre todas as coisas. Essa é a lei, e aí se encerram todos os profetas. Muito obrigado a todos, até uma próxima vez, se Deus quiser.